Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho apresentar mais um livro, tá, para vocês utilizarem para o estudo da música, tá? Mas antes de falar desse livro, que é uma harmonia aplicada ao violão e à guitarra e técnicas de corte melody do professor Nelson Faria, eu gostaria de pedir, se inscreva no canal, ative as notificações. Na descrição desse vídeo eu deixarei um link, tá? Para quem tiver interesse em adquirir não só esse livro, mas os outros que eu indiquei relacionados à música, mas também à literatura e filosofia, né? Como eu disse, eu estou aproveitando essa oportunidade agora no final, no último dia gravando, no último dia do ano de 2024, provavelmente esse vídeo vai sair em 2025, mas fazendo indicações aqui para quem tem ideia de se aprofundar, de estudar música, enfim, né? Relacionados aqui às áreas do conhecimento que eu estudo, que eu leciono já há algumas décadas. Então, hoje eu vou falar desse livro do professor Nelson Faria. Bom, eu sempre digo a mesma coisa sobre os livros do Nelson, tá? Que é o seguinte, o Nelson é um cara revolucionário no ensino da música, em específico da guitarra no Brasil, tá? Então, acredito que tão relevante quanto ele, na minha humilde opinião, o professor Moser Mello, tá? O Nelson foi um cara que foi pro DIT na década de 80 e voltou dali, tocou com uma série de artistas relevantes na música popular brasileira, não só tocando com artistas relevantes na música popular brasileira, o Nelson também tem seus trabalhos de composição, tá? O mais relevante, eu acredito, o mais conhecido, vamos dizer assim, eu acredito que seja o trabalho dele com o nosso trio, né, que na época era o Shebe e o Nico Assunção, que provavelmente foi o maior baixista do Brasil, e será ainda, e do mundo, né, com certeza. Basta, né, o Nico é a sumidade, né, basta, digitem aí no YouTube Nico Assumpção, né, Nico Assunção, a música que ele toca do Milton Nascimento, Vera Cruz. Então, só para vocês terem ideia de quem é o Nico Assunção tocando com o Larry Carlton. Enfim, música de altíssimo nível, tá? Esse livro aqui, como o outro do Nelson que eu indiquei, que é esse Acordes, Arpejos e Escalas, acredito que esses livros se complementem, tá? Inclusive, para quem já estudou com o Nelson, sabe que esse aqui é o subsídio, os dois livros são o grande subsídio daquilo que o Nelson ensina, tá? É claro que o Nelson como professor, ele é mais abrangente, mais profundo que o material dele, tá? Então aqui no início do livro já tenho, como eu disse, já tenho o currículo enorme do Nelson, né? Como professor, como aquele que, enfim, que gravou com vários artistas, lecionou fora do Brasil, e como os livros do Nelson, que tem esse caráter prático, ele traz aqui sempre a questão dos acordes, a formação, como ler, dos diagramas, tá? Das cifras, que esse início do livro ele é bem parecido com o acordes, arpejos e escalas. Só que aqui, quando ele vai falar da formação de acordes, ele traz uma coisa interessante, que é a localização dos intervalos no braço do instrumento musical. No caso, a guitarra, tá? Vai trazer toda aquela informação relacionada a tríades e tétrades, tá? Só que aqui ele não tem aqueles diagramas, tá? Sobre os acordes, as inversões nas cordas com tônicas na quarta, quinta e sexta corda, por exemplo, da guitarra. Esse aqui já não tem, ele já trabalha a questão dos acordes e os intervalos e a localização no braço da guitarra, tá? Então ele vai trabalhar os acordes por famílias, né? Então, por exemplo, acorde de sétima maior e sexta. Então ele traz aqui todas as possíveis formações mais comuns, vamos chamar assim, as disposições e os voicings, tá? Nem sempre partindo da tônica, que tem as inversões já formados. Então, por exemplo, um Dó com sétima maior, e aqui ele não escreve baixo em Sol, mas é um Dó com sétima maior com baixo em Sol,
esse formato aqui. Então, mas é um Dó, sétima maior. E aí ele trabalha essas questões dos voices, então as famílias do sétima maior e quinta aumentada, a própria disposição aqui então dos intervalos no braço em relação a esse Dó, e aí já está trazendo com as extensões, que é diferente do outro livro, tá? Então a localização dos intervalos aqui, tá? Que não tem no livro anterior. Então vai trazer todas essas famílias, tá? O menor com sétima maior e sexta, o diminuto com as suas extensões, aquela questão das famílias, tá? De forma mais detalhada, das famílias relacionadas ao acorde dominante. Então aqui, naquele outro encontro ele trazia a questão das famílias, ele traz aqui os intervalos e a sua localização no braço. E aí ele vai trazer páginas e páginas de acordes dominantes com as suas alterações e suas extensões. Digitações alternativas, tá? Então é legal que ele traz, por exemplo, um Dó com sétima, com nona, 11ª e 13ª. Como ele usa essas formações aqui, tá? Usando o dedo como pestana em mais de uma corda, como ele monta isso. Montar acordes, tá? Da guitarra com a alça do dedo, ele vai trazer essa opção, a utilização de double stops. Então, e aí ele traz uma série de capítulos curtos sobre alternativas harmônicas, ciclo de quartas, por exemplo, que vai ajudar vocês a tirarem música de ouvido, tá? Então, aqui quando ele traz o menor, por exemplo, acordes diatônicos no campo menor, ele vai trazer os menores e todas as opções que vocês têm nos menores, aqui trabalhando com as 3 escalas ao mesmo tempo, a menor, a melódica e a harmônica. O ciclo de quartas no tom maior, no tom menor, tá? E tem alguns capítulos, o ciclo dos dominantes, né? Vai chamar de dominantes também, os dominantes estendidos, movimentos diminutos, cordas soltas, harmonização das notas de tensão, que é aqui que ele começa então a falar como que você harmoniza uma linha. Você usa um acorde, você usa no ascendente, na descendente, as notas de tensão, como construir o chord melody. E ele traz aqui um capítulo que é muito interessante, que são algumas curiosidades harmônicas, acordes quartais, poliacordes, acordes híbridos. Aqui tem um momento em que ele vai falar, é o capítulo 58. Esse para mim é um dos mais interessantes, que são curiosidades harmônicas, tá? Então, ele vai, por exemplo, quando você pega a nota de um acorde diminuto, desse acorde diminuto, qualquer nota que você descer meio tom do acorde diminuto, você vai encontrar um acorde maior com sétima ou uma inversão desse acorde. Então, por exemplo, Dó diminuto, se você descer um dos acordes, você vai ter um Si com sétima, ou no Dó diminuto você vai ter um Fá com sétima com baixo em Dó. Aqui, ó, essas anotações. As famílias quando você pega um acorde dominante, sobe ele uma quinta justa, e aí você tem, você muda a família dele, ó, que o acorde dominante do grupo diminuto, se transposto terças menores e conservando a fundamental, gera notas de tensão dentro do mesmo grupo de dominante. Então, quando você pega um acorde diminuto, normalmente, você andar um tom e meio acima, um tom e meio abaixo, é o mesmo acorde, né? Porque no diminuto, independente do instrumento, a diferença entre as notas é um tom e meio, né? E aí as tensões do acorde diminuto estão um tom acima. Então você pode andar um tom e meio, porque você está tocando no momento as notas de tensão, em outro momento a inversão do acorde diminuto. Que um acorde dominante do grupo Li de bemol 7 se transposto uma quinta diminuta ascendente, mantendo a mesma fundamental,
se transforma num acorde do tipo sétima alterado e vice-versa, ou seja, você andando uma quinta diminuta ascendente, você troca a família do Li de bemol 7 por um dominante alterado. Então tem uma série de curiosidades harmônicas que você vai acabar descobrindo com esse livro. E a parte, como eu disse, do chord melody, que não é tanto, no meu caso, a minha área de interesse no momento para estudar, mas ele vai explicar, sim, vai trazer o carinhoso do Pixinguinha com o arranjo em chord melody, e uma série de dicas relacionadas a quem quer se aprofundar, tá? Eu tirei o pau no gato, enfim. Então, é indispensável, tá? E complementar a esse livro, Acordes, Arpejos e Escalas, tá? Tem aqui a harmonia aplicada ao violão e à guitarra, do professor Nelson Faria. Fica aqui a minha indicação. Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima.